Olá, amigo. Olá, amiga. Como você está? Eu sou Marcos, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda neste canal. E no vídeo de hoje trago para você uma palestra extremamente elucidativa de Neville Goddard. Se você já conhece a obra desse estimado companheiro de nossa jornada, sei que vai apreciar bastante. E se ainda não conhece, não se preocupe. É só nos acompanhar por aqui. Mas antes saiba que este canal é uma das nossas moradas, então deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum desses preciosos conteúdos. Ok. E também participe aqui nos comentários. Então vamos lá. O livro de Jó. Neville Goddard, 2 de janeiro de 1973. Hoje à noite falaremos desse livro. Ouso dizer que durante todo o dia você usa passagens e não sabe que está citando este livro de Jó. Bem, ninguém sabe quem escreveu o livro. Tem o título de seu herói, como muitos livros da Bíblia, o livro de Josué, Neemias, Esdras, Daniel, Ruth, muitos, onde o nome do herói é nomeado. Esse é o livro de Jó. A palavra Jó dos sábios famosos significa: onde está meu pai? Você e eu ouvimos como ele foi perseguido, mas o ponto central da narrativa é que Jó era completamente inocente. Não foi culpado de qualquer ofensa, mas simplesmente vítima da experiência mais cruel de Deus. O último capítulo revela que tudo era para Deus. Alguns homens sábios na estrada ou algum escriba inseriram uma pequena história no primeiro capítulo que é suspeita, porque eles não podiam acreditar que Deus poderia fazer isso para o homem. Então eles afirmam que havia um pacto entre Satanás e Deus permitindo que Satanás o fizesse. Satanás, o acusador, Satanás, o diabo, mas Satanás desaparece no primeiro capítulo e nunca reaparece. Ele faz isso por um momento, mas não o faz nos 42 capítulos, nem mesmo no epílogo. Então sabemos que esse experimento cruel foi para Deus. Agora, você é Jó, eu sou Jó, o mundo é Jó, esse mundo da humanidade. E abordá-lo como se fosse uma lição de paciência, sob um teste, está se perdendo no começo. Esse não é o propósito da história. Espero poder terminar esta noite como vejo. Se eu tivesse que colocá-lo na Bíblia, eu colocaria no final do Antigo Testamento, porque parece direcionar exatamente a revelação do Novo Testamento. Mas eu não estou reescrevendo a Bíblia ou reorganizando-a, mas se eu tivesse que localizá-la, seria onde eu colocaria. Leva diretamente ao desdobramento da visão, como a encontramos nos Evangelhos e nas Epístolas. Se você não está familiarizado com isso, deixe-me tentar guiá-lo através da coisa mais interessante sobre Jó. A cena ocorre em Edom e todos os personagens são edomitas, famosos por sua sabedoria. Jó, diz a história, foi um sheik árabe em linha reta e muito rico, dono de milhares de ovelhas, milhares de cabeças de gado, centenas de cabeças de gado e burros, inúmeros servos e 10 filhos, 7 rapazes e 3 meninas bonitas. Isso é o que a história nos diz. No prólogo, somos apresentados a este grande herói. Depois vem os 4 ais, baseados no pacto entre Satanás e Deus. O primeiro vem e anuncia que os sabeus vieram repentinamente e mataram todos os servos que estavam cuidando das ovelhas e levaram todas as ovelhas. E enquanto ele ainda estava falando, o segundo ai apareceu e disse que a morte tirou todo o gado e matou todos os servos. Então vem o terceiro ai, e tomou todos os bois, os jumentos e matou todos os servos. Em seguida, vem o quarto ai, seus filhos, todos eles foram jantar na casa do filho mais velho, e houve esse vento forte quebrou os 4 cantos e a casa desabou e todos morreram e ele foi o único que escapou para vir e dar as notícias. E Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, atirou-se ao chão, e então disse: No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. Então ele se culpou, não pelo ato, mas por ter dito, no vim ao mundo e no voltarei. Ele não viu nada para condenar em Deus, então ele não viu nada de errado com o que Deus fez. Então, após os 4 ais e que tudo foi tirado dele, todos os seus filhos, todos os seus bens, tudo começa o físico, a substância do homem chamado Jó, e começa os furúnculos. É quando Satanás desaparece da cena e todas essas coisas seguem uma após a outra, as feridas do pé até o alto da cabeça. Então sua esposa disse-lhe: Você ainda vai ser honesto sobre isso, sua integridade intacta, amaldiçoa Deus e morre.
E ele disse a ela: Você tem falado como uma mulher tola, Deus que nos deu boa vontade não nos dará mal? Então, nada deixou seus lábios que poderiam de alguma forma ser uma condenação de Deus. Então vieram os seus amigos, havia 3 e vieram confortar Jó. Eles ouviram sobre sua situação difícil, ele perdeu tudo, sendo o sheik mais rico de Edom, e eles não conseguiram reconhecê-lo, ele era uma criatura horrível. Quando viram, também rasgaram as suas vestes e sentaram-se com ele durante 5 dias, 5 noites, sem falar, em luto pelo amigo. Jó quebra o silêncio e o quebra dizendo que o mesmo dia deve desaparecer do ano calendário. Que o dia em que nasci morre a noite em que foi dito que um menino foi concebido. E então ele tem esse discurso contra ser trazido para este mundo. Ele não teve que ser trazido, ele foi trazido e agora ele se encontra sem qualquer culpa que todas essas coisas que aconteceram a ele. Agora ele faz a terrível defesa de si mesmo. Então vem o primeiro Consolador, que não conforta nada, porque ele é treinado, como Jó foi treinado e como você e eu somos treinados a acreditar na justiça divina. Todos nós acreditamos na justiça divina, na retribuição. Então, vemos uma pessoa como Hitler, que viveu até o último momento em seus 15 anos de regozijo, ou um Stalin, por seus quase 30 anos, tendo assassinado milhões e o que aconteceu com Stalin. Ele morreu como você e eu vamos morrer, uma pequena hemorragia cerebral e em pouco tempo ficou inconsciente, depois de ter assassinado milhões. Onde está a retribuição? Onde está a retribuição de Stalin? Onde está a retribuição de Hitler? Onde está o de qualquer tirano? Eles vivem como nós. Eles vivem na Terra, matando incontáveis milhões, e então eles simplesmente morrem quando morremos. O sacerdócio nos dirá que eles terão o seu dia. Deus irá punir você além do túmulo, ou em alguma encarnação futura, se você acredita ou não em reencarnação. Como você poderia viver e quanto você deveria viver para pagar a dívida de 13 milhões, quando você os queimaria vivos e os mataria também? Então eles dão argumentos e argumentos para persuadir Jó de que ele violou esse código de alguma forma. Talvez em sua juventude, talvez no passado e ele não consegue lembrar o que ele fez. Talvez quando criança, ele cometeu alguma pequena infração, mas isso está além da proporção de qualquer coisa que ele tenha feito. O julgamento de Deus, o que ele fez para mim agora? Isso transcende o que qualquer juiz justo poderia colocar sobre mim para qualquer coisa que eu pudesse ter feito na minha juventude. Eles ainda estavam tentando persuadi-lo, e assim, como o pai disse, imparcial é a justiça de Deus. Então vieram os 3 amigos, na verdade, eles eram como nossos amigos. Eu posso lhe dizer, você pode não ter algo fisicamente errado depois que você confessou que você acreditou no que eu estou falando. Você pode nunca ter vergonha financeira depois de ter dado a volta e confessar a alguém em quem você confiou. Eles virão, e todos irão chorar. Isso não deveria ter acontecido com você, eles dirão, certamente não para você, que diz que sabe que os estados são reais e tudo o que você precisa fazer é entrar em um estado e o estado floresce em seu mundo e em você. Estes são os consolos de Jó. E então, se eu estivesse em sua alma em vez da minha, eu não diria o que você me diz, disse Jó. Mas eles persistiram, cada um tinha 3 chances de aliviá-lo e, cada vez que tentavam, ele voltava com uma resposta direta. Mas ele é seu próprio juiz. Ele mostra todas as coisas que ele fez, não rejeitou qualquer bebê, nenhuma criança órfã, não viúva, não é estranho procurar conforto, nunca entendi. Espero que você entenda o que vem na flor chamada Novo Testamento. É graça, que ninguém neste mundo pode construir um caminho para Deus. Você não pode ser bom o suficiente para vir antes da presença de Deus, nenhum homem no mundo. Ele vem pela graça, o estranho amor eletivo, e nos chama um a um. Então ele não sabia que não existe tal coisa neste mundo como justiça divina, e ainda, em toda a ortodoxia do mundo eles ensinam e pregam justiça divina, e a retribuição e não há nenhuma. Não existe tal coisa. Se eu fosse o pai de uma criança que nasceu demente, onde sofri, a mãe sofreu, os irmãos sofreram, a criança sofreu por isso e isso é justiça divina? E eles tentam justificar isso me dizendo que em alguma encarnação passada ele fez isto ou aquilo e é por isso que ele é, e nós estávamos relacionados a ele de uma maneira estranha no passado e é por isso que hoje todos nós caímos na mesma rede. Bem, isso é respondido no 9º capítulo de João, Mestre, quem pecou este homem ou seus pais, que nasceu cego? A resposta foi, nem ele pecou, nem seus pais, e isso aconteceu para mostrar as obras que Deus pode manifestar nele, essa é a graça. Porque se eu fosse puro, nunca saberia que há um Deus de misericórdia.
Deus encerrou todos na desobediência para que você possa ter misericórdia, para que ninguém se glorie ou se gabe de sua própria pureza. Então, no final Jó ainda está dando argumentos para sua própria justiça, quão bom ele é, quão gentil tem sido, e listando todas essas coisas que não deveriam ter acontecido com ele. Jó argumentou, enquanto todos esses, chamados os consoladores, argumentavam contra ele. Então, no final, ele exige que Deus apareça, ele quer se encontrar com Deus, e confrontá-lo. Ele diz, eu sei que ele vai me matar, não tenho esperança, mas vou apresentar meu caso ao seu rosto. Então ele faz esta afirmação, esta será a minha salvação porque os ímpios não estarão diante dele, e se agora eu puder persuadi-lo a me ver para apresentar meu caso, então eu estou diante dele, e somente os puros de coração podem estar diante dele, assim, se estou diante dele, essa é a minha salvação. Ele ainda está, até o fim, se justificando. Ele nunca ouviu falar da grande história do sofrimento vicário, ou o autor do livro nunca ouviu falar dele, porque Jó não o escreveu, ele é simplesmente o herói da narrativa ou da história. Então, no final, exigindo que, ouça o meu caso de como eu sou, ele ainda acredita em retribuição e está exigindo por sua própria justiça que um veredicto seja concedido a seu favor. Ele sente que deveria ser absolvido, que isso não deveria continuar como durou tanto tempo em sua vida. Como você vê, ele ainda não abandonou a crença na retribuição, embora ele negue quando os amigos discutem sobre isso. Os amigos tentam provar que ele está errado, que em algum momento do passado, porque a justiça divina ou ele não poderia ter essas feridas, perder seu reino, perder sua família, perder tudo, em algum momento ele havia ganho esse julgamento. Então vem a voz de Deus. Pela primeira vez, Deus fala. Deus se recusa a responder a todos os argumentos dos homens, se recusa a responder aos argumentos e pedidos de Jó. Jó está em sua própria justiça, porque no inferno a única voz é a voz da autojustiça. No céu tudo é perdoado e a voz do céu é o perdão completo do pecado, não importa o que o homem tenha feito. Ele estava no inferno, no entanto, ainda andando na terra, como estamos no inferno, se estamos cheios de autojustiça. E então? O que esse conteúdo foi para você? Espero que seja de grande valia. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse conteúdo e vivenciar ainda mais esse processo, deixei um link na descrição desse vídeo que vai te ajudar nessa maravilhosa jornada. Sei que será de grande valor para você. E participe do canal deixando sua opinião aqui nos comentários, também curtindo o vídeo e assinando o canal. E assista também os outros vídeos para ficar por dentro de todo o conteúdo. Abraços e até a próxima jornada!